Agora com vocês, Momento de Reflexão. Muito bem, queridos, amados e amadas ouvintes da Palavra de Deus, chegou nosso momento especial, momento de reflexão, momento de parábolas. Nós trazemos ilustrações, textos para parabolar, para nós refletirmos em algumas coisas das coisas da vida cristã. E hoje eu tenho um texto muito legal. E antes de eu ministrar, eu quero falar para você já ouviu o não de Deus? Tem muita gente que acha que o não de Deus é o fim da história, é o fim da linha, é o fim do tempo. Tem muita gente que acha que Deus tem a obrigação de ouvir as suas petições e fazer. Primeiro, Deus tem tudo sob controle. Segundo, Deus não é teu servo. Então Deus não tem que fazer tudo o que você pede. Deus faz aquilo que apraz o coração dele. E na verdade quem é servo é você. Então vamos ao momento de reflexão de hoje, essa ilustração de hoje, para a nossa meditação. A ilustração de hoje é intitulada como O Abençoado Não de Deus. Eu repito, o abençoado não de Deus. Conta-se a história de uma menina chamada Amy, que era uma menina muito linda, de 5 aninhos de idade, e a sua família era toda cristã, e eles iam todos os domingos, à igreja, e eles davam também cultos domésticos. A Amy era muito feliz, exceto por um desejo secreto. A Amy queria ter olhos azuis, aquele azul bem claro, que era igual da sua mãe, do seu pai e de todos os seus irmãos, pois a Anne tinha olhos castanhos. Então um dia, na escola bíblica, ela aprendeu sobre Deus. E ela aprendeu, Deus responde todas as orações. Amy não via a hora de ir dormir, para antes poder se ajoelhar em sua cama e pedir a Deus olhos azuis que tanto queria ter, igual dos seus pais. E a menina teve fé, a fé pura e sincera de uma criança, e ao acordar no dia seguinte, correu para o espelho e olhou em seus próprios olhos, que continuavam castanhos. A Amy ficou muito decepcionada com Deus, mas superou e cresceu. Anos depois, Amy, entendendo o seu chamado e atendendo ao propósito de Deus na sua vida, que era resgatar vidas para Jesus, Amy foi enviada como missionária para um povoado para comprar crianças para Deus. Isso mesmo, comprar crianças para Deus. Porque naquele fim de mundo, naquele povoado próximo, as crianças eram vendidas por suas famílias, que passavam fome e precisavam de dinheiro, então as famílias vendiam as crianças. E as crianças eram sacrificadas num templo de um deus pagão. E Amy as comprava para libertá-las desse fim trágico. E para poder entrar naquele templo, naqueles lugares demoníacos, sem que fosse reconhecida, porque naquele lugar era proibido que os estrangeiros entrassem, os estrangeiros não eram bem-vindos naquele lugar. Então ela precisou se disfarçar, passou pó de café na pele, cobriu os cabelos, vestiu-se como uma mulher local daquele povoado. E com isso ela andava livremente nos locais de venda de crianças, sem despertar suspeita
e continuava a sua missão de comprar crianças para o Senhor libertá-las da mão e do fim trágico. Um dia, uma amiga missionária olhou para ela disfarçada e disse: "Puxa, amiga, como você ficou bem caracterizada. Quase não te conheço. Olha como você conseguiu se disfarçar tão bem. Você colocou as roupas, passou o pó de café e ficou parecido com o povo daqui mesmo." E a amiga disse para ela assim: "Você já imaginou, Amy? Já pensou como você faria essa obra? Como você faria para disfarçar se tivesse os seus olhos azuis como de toda a sua família?" Que Deus maravilhoso! Ele deu olhos castanhos, pois sabia que isso seria essencial para a missão que um dia Ele iria lhe confiar. Então Amy olhou para as duas crianças que havia acabado de comprar naquele dia e em seu íntimo agradeceu a Deus por não haver atendido a sua oração de criança. Muito bem, queridos, mais uma reflexão para que possamos entender o não de Deus, os projetos de Deus não são explicados, não são entendidos. Que história linda, dizendo sobre uma menina que queria ter olhos azuis e Deus não atendeu. Toda a família tinha, mas ela não. Mas agora a Amy se torna uma missionária, onde toda a família não era, e ela sim. E se ela tivesse olhos azuis, talvez não poderia cumprir aquele projeto. O que eu quero dizer é que tem coisas na sua vida, orações, petições, que talvez você não está sendo atendido agora, ou talvez Deus não vai atender. E Ele não vai atender não é porque você não mereça, é porque Ele tem projetos maiores na sua vida. A gente não entende nada, até nas simples coisas, nas singelas coisas da vida. A gente não entende o trabalhar de Deus, até mesmo quando é para nos abençoar. Até mesmo quando é para fazer a obra de Deus na nossa vida. Olha, eu tenho tanta história da minha vida, de coisas que eu pedi a Deus e Deus não fez, e logo depois, ou bem depois, eu pude olhar para trás e falar: Senhor, obrigado por não atender aquela oração. Obrigado por me deixar naquela situação, porque aquela situação me gerou o que eu tenho hoje, o que eu conquistei hoje. Eu gosto de contar testemunhos da minha vida, para você me conhecer um pouquinho mais, meu vida. Eu vou contar para você um pedacinho do que Deus faz. Eu vou ser sucinto. Conheço um pouco mais a minha vida, não tenho problema. Sou carioca do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Acho que já contei algumas vezes. São Gonçalo divisa com Niterói, próximo ao centro do Rio, vamos dizer assim, né? Na ponte Rio-Niterói. E no ano de 2002, logo no final de 2002, eu fui convidado a vir para São Paulo trabalhar em uma emissora de rádio no interior de São Paulo, na cidade chamada Paulínia, que é aqui próximo de Campinas, é 25 quilômetros de Campinas, onde eu moro hoje, onde eu resido hoje, onde eu sou casado, tenho minha família. Deixa eu ser sucinto para você entender, deixa eu ser rápido. E essa oportunidade era muito grande, mas nessa oportunidade eu teria que largar tudo que eu tinha no Rio de Janeiro, a minha família. Eu tinha um apartamento que morava, que era meu, não pagava aluguel, porém morava sozinho. Eu teria que largar tudo que amava para poder vir fazer a obra de Deus através do rádio. E eu larguei tudo e orei a Deus, e Deus confirmou no meu coração. Minha mãe chorou, meu pai chorou. Enfim, foi aquela coisa, a família não acreditava que eu poderia conseguir viver sozinho num lugar onde eles não estavam, apesar de ser já um homem formado.
Mas eu abri mão de tudo que eu amava, e ficar perto dos meus pais para mim era... Não tem comparação, porque a gente foi sempre muito junto, muito criado, muito acariciado, não só pelos meus pais, por toda a minha parentela, minha família. A gente sempre foi muito unidos, e quando é unido assim você não quer sair de perto. Mas eu tive que queimar essa oferta a Deus, e eu vim. Por fim, morei em Paulínia finalzinho de 2002 até o finalzinho de 2003 para o começo de 2004, janeiro de 2004 propriamente dito. Quando chegou janeiro de 2004, eu fui enviado para Campinas pelo meu pastor para ajudar um outro pastor aqui em Campinas. Irmãos, quando eu vim para cá, eu vim totalmente contra a minha vontade. Eu disse para Deus que Deus não me amava. Eu disse para Deus que Deus não me queria bem, porque eu estava tão aconchegado, tão confortável na cidade de Paulínia. Eu residia até então na casa do pastor, de favor, era solteiro, aquela coisa toda. E o pastor então me manda para vir para cá, morar de favor na casa de uma pessoa que eu não conhecia, para poder ajudar a igreja. E eu não queria, meu coração não estava em Campinas, meu coração era Paulínia. E eu queria viver em Paulínia. Eu vim para cá chorando, dizendo: puxa Deus, eu faço toda a sua vontade e o Senhor me abandona, o Senhor me deixa. Confesso aos irmãos que eu fiquei uns 15 dias muito mal, porque eu não queria morar em Campinas. Confesso que eu pensei até em voltar para o Rio de Janeiro. Mas Deus foi trabalhando, foi curando a minha alma, meu coração. Aí Deus foi fazendo as coisas como foi fazendo, até então que nós crescemos e Deus foi dando o seu trabalhar. Fui conhecendo, cheguei aqui, trabalhei em outra rádio aqui na cidade de Campinas, em uma rádio. Minha vida sempre foi envolvida com rádio. Trabalhei em uma cidade de Campinas aqui, uma rádio aqui na cidade de Campinas, e assim conheci até minha esposa, que hoje é minha esposa, e fomos criando amizade. A gente não era casado, nada, nem namorado, a gente só virou amigos e aquela coisa, amigos de outro. Comecei a fazer amizade e as coisas foram mudando. Mas foi muito ralo, foi muita luta, muito sofrimento, muito deserto, muita prova, muita sequidão aqui. E às vezes eu pensava: Deus não me ama, porque eu queria viver bem, eu estava bem. Conclusão da história, só para a gente entender. Já fazem 16 anos que eu moro em Campinas. E 16 anos que Campinas me abraçou. 16 anos que eu pastoreio numa cidade que boa parte dela me conhece por causa do rádio. Batizei muita gente nesse lugar, ganhei muita gente para Jesus nessa cidade, graças a Deus até hoje. Tenho minha igreja consolidada, fixada aqui há 16 anos, pastoreio nessa cidade, depois eu vim para ser pastor nessa cidade. Tive todos os contratempos do mundo, mas nessa cidade eu me casei com a minha esposa, nessa cidade eu formei a minha família, nessa cidade eu gerei meus 2 últimos filhos, que é o Asaf e a Emanuela. Nessa cidade Deus estabeleceu um governo para mim cuidar, que é o governo dele, que é a obra dele. Nessa cidade chamada Campinas, hoje, 2020, hoje eu amo Campinas. Não há hipótese sequer de eu sair da cidade de Campinas a voltar ao Rio de Janeiro. Eu vou ao Rio de Janeiro anualmente, 1, 2 vezes por ano, para ver minha parentela, minha família, passar uns dias com eles lá, aquela coisa toda. Mas eu desejo voltar para Campinas logo. Passou 10 dias, 15 dias, já quero voltar para minha cidade, Campinas. O que eu estou dizendo tudo isso para você nessa história de hoje é que às vezes o caminho de Deus parece tortuoso, a mudança de Deus parece ruim, mas no final é a melhor. Hoje eu tenho a honra de Deus nessa cidade. Hoje Deus tem me exaltado muito nessa cidade. Deus tem abençoado a minha vida pelas pessoas dessa cidade, pelo qual eu tenho feito também a obra de Deus nessa cidade. O que eu quero terminar de dizer para você é o seguinte: se você talvez não está entendendo o projeto de Deus na sua vida, talvez você não está entendendo porque Deus está fazendo tal coisa com você, talvez você está entendendo achando que Deus te esqueceu e que Deus te abandonou. Talvez está dizendo que Deus não ouve tua oração, teu clamor. Eu quero dizer para você uma coisa, já passei por muitas vezes isso.
Mas em todas elas, lá na frente, eu consegui entender e enxergar que Deus sempre teve o melhor para mim. Deus sempre tem o melhor para você. Hoje talvez está chorando e achando, Deus me abandonou. Fica tranquila, o não de Deus tem propósito. A Bíblia diz que houve um homem chamado Gadareno. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, era demoniado. Jesus expulsou o demônio daquele homem. Quando expulsou, aquele homem estava limpo, tentando pesar no barco de Jesus, entrar no barco de Jesus para acompanhar Jesus. E Jesus disse para aquele homem: não, você não vai comigo. Aquele homem disse: eu quero ir com o Senhor, eu quero entrar no seu barco. E Jesus disse não para ele. Ele disse: eu sou liberto, eu estou transformado, o Senhor me transformou, o Senhor entrou na minha cidade e transformou. Não vai, você não vai entrar no meu barco. E não entrou, e Jesus foi embora. E Jesus só deu uma ordenança para ele: faça o evangelho, pregue a palavra de Deus aqui na sua cidade. E quando Jesus voltou àquela cidade, aquele homem tinha pregado o evangelho. Aquela cidade não poderia ser aceito o evangelho, aquela cidade não poderia ser aceito nada, nenhum tipo de religiosidade que vinha da parte de Deus. Mas quando Jesus volta a Gadara, agora aquela cidade está inflamada pelo evangelho. Aquele homem impactou a cidade pelos feitos que Deus fizeram na vida dele. E quando Jesus volta, aquela cidade está esperando a presença de Yeshua. Eu quero dizer para você que tem não de Deus, que tem projeto, tem orações não atendidas, que tem propósito. Eu me lembro que no ano passado, mais ou menos nessa data, eu vou falar uma coisa, outra coisa simples da minha vida, eu vou terminar aqui. Eu tenho um carro popular e meu carro estava muito acabado, quebrado, surrado. Falei: Deus, desanimei desse carro, não quero andar nesse carro. Olha, coisa simples, às vezes coisas simples da sua vida. E eu estava tentando vender o carro de todo jeito, ninguém queria comprar. Eu vendo esse carro, eu botei a preço de banana para vender o carro, ninguém comprava o carro, não entendia Deus. E esse carro eu ganhei da minha igreja, meu povo me deu esse carro. Eu falei: eu quero vender esse carro, desisti desse carro, tá quebrando demais. Tá... Conclusão da história: hoje pela manhã, chegando aqui no estúdio, eu desci desse carro, porém esse carro hoje está transformado. Deus me deu condição de melhorar ele, de consertar todos os defeitos. Estava há um mês atrás, bem dizer, falei aqui no rádio, estava parado na garagem porque estava quebrado, e depois disso Deus começou a mudar. Eu desci do carro e falei: Deus, obrigado. Olha meu carro como está lindo, meu carro está gostoso de dirigir, confortável, que prazer dirigir esse carro. E eu lembrei, porque Deus falou comigo: você lembra que você queria vender ele? E eu não deixei. E agora você está me glorificando por ele. Até nessas mínimas coisas. Preste atenção. Se você quer fazer alguma coisa hoje e Deus não está deixando, não fique brava com Deus não. Agradeça a Deus. Porque existem coisas melhores para vir. Você não entende, mas Deus vai fazer. Você não entende, mas Deus está agindo. Você não entende, mas Deus está trabalhando. Fique em paz. Deus é Deus em todas as coisas, em todos os tempos. Deus é Deus.